Amigos e amigas, estou muito feliz por termos tido a graça da parte de Papai do Céu para que estivéssemos aqui mais essa noite, nessa quarta-feira, dia 24 de novembro, às 19h30. Na direção aqui da gravação da nossa live, sempre aqui no meu perfil no Instagram, @FelipeFNazarete. Se você está me assistindo posteriormente à gravação ao vivo, sugiro e recomendo, convido para que você separe uma quarta-feira. São todas as quartas-feiras que a gente está aqui gravando. Convido para que você se programe, tire uma quarta-feira para que você possa estar aqui assistindo e interagindo junto com a gente, viu? Nesse dia de hoje nós vamos repetir o mesmo tema, da semana passada, onde nós estávamos falando sobre felicidade. Ela existe? Como adquiri-la? Poderíamos até facilmente, se tiver que ser, trocar o nome da nossa live para a tirania da felicidade, que é um termo até muito mais popularizado, caso seja o caso de você dar uma gulgada aí, até para você ver outras perspectivas e opiniões sobre esse tema, sobre esse assunto. Mas hoje aqui eu queria trazer isso à reflexão, porque, como dito na semana passada, a gente vem entendendo ser isso a raiz, a base, a fonte de muito daquilo que consiste no sofrimento, na angústia, nos dilemas, nos conflitos de muita gente boa e com um potencial enorme de saúde de ser, mas que ficam atravancados, engasgados pelo conflito desse dilema, pelo modo como se cobram em cima de um ideal cuja idealização não se mostra factível, realizável, concretizável no dia a dia da vida. Portanto, nós tivemos aqui já o ingresso e estamos tendo de muita gente bacana que está chegando. Alguns estão entrando, outros não necessariamente tendo a possibilidade de permanecer, mas eu quero dar uma boa noite a todos os amigos que estão chegando. Fiquem à vontade, espero de coração, para os que aqui permanecerem ou para aqueles que depois acessarão aqui o canal para poder assistir a gravação na íntegra, que possam tirar o melhor proveito possível dessa nossa reflexão. Na semana passada, eu busquei trazer aqui um pano de fundo para aquilo que foi, no decorrer da história, construindo a concepção de felicidade idealizada que nós desfrutamos e pelos quais nós somos atravessados e influenciados no dia de hoje. Quero inclusive te incentivar e estimular a assistir a live da semana passada, Felicidade, ela existe? Como obtê-la? Parte 1. Ela se encontra já gravada aqui no meu canal no IGTV, e possivelmente lá para a semana que vem, ou no mais tardar, semana seguinte da semana que vem, ela já estará no meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete, que, se você não conhece, eu te incentivo muito a conhecer. Nessa primeira parte, então, eu quero aqui apenas buscar alguns
alguns pontos de consideração. Nessa primeira parte, nós eu abordei aqui que uma das premissas estabelecidas como fator principal dentro dessa idealização de felicidade que foi criada como proposta de vida na nossa cultura, uma dessas premissas principais foi a estreita associação de felicidade com prazer. Logo, felicidade ficou inextricavelmente associada à satisfação, a prazer, a gozo, a tudo aquilo que furte ao sujeito de qualquer nível de estado de desconforto. De modo que, na prática do dia a dia, nas associações e nas considerações da maioria, passar por qualquer tipo de desconforto é praticamente sinônimo de que ela está sendo tudo menos feliz. Tanto quanto a estar vivenciando, né, um momento de prazer, ou seja, de ausência de tensão, passou a gerar também na associação pautada por esse tipo de perspectiva como sendo sinônimo de que a pessoa está feliz, de que a pessoa é feliz. Um outro ponto também que eu abordei aqui é a estreita relação que essa perspectiva sobre a felicidade também estabeleceu como associação sobre o desejo. Felicidade é poder realizar desejos, né? A frustração de desejos, portanto, passa a ser um indicativo de que aquela pessoa não é feliz. E a realização de desejo passa a ser um indicativo de que aquela pessoa carrega, no mínimo, a vocação para ser feliz. E isso você pode constatar com facilidade com relação à questão da Mega Sena. E na construção da fala de muitas pessoas, se eu ganhasse, se eu ganhasse na Mega, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia ser isso, eu ia ser aquilo. E não poucas vezes a seguinte afirmação está presente: se eu ganhasse, eu seria mais feliz. Porque, na verdade, se tem essa estreita associação em relação à felicidade, como se felicidade fosse sinônimo de realização de desejo, né? Aí, olha aí, ó, já tem o meu amigo Jefferson aqui pelo codinome de desenhador virtual. Ô Jefferson, boa noite, meu amigo. E o Jefferson coloca aqui a citação do Joãozinho 30. A felicidade só é completa quando é compartilhada por todos. Maravilha, Jefferson. Inclusive, o Jefferson ele traz aqui talvez a oportunidade para hoje a gente entrar de modo exclusivo naquilo que nós vamos refletir relativo ao dia de hoje. Porque até então eu estava fazendo recapitulações daquilo que eu falei na semana passada, né? E que eu acho próprio de a gente ter isso em mente para a gente entrar naquilo que nós vamos abordar sobre esse tema no dia de hoje, né? Não só o Jefferson fez esse apontamento aqui agora, mas também na semana passada uma pessoa querida, o André Bonsa, né? Que esteve presente aqui,
ele também colocou uma frase que eu achei muito interessante quando ele notifica da seguinte forma: Felipe, será então que se a gente se desvencilhar e abandonar a perspectiva das pessoas, né, a opinião das pessoas, o que as pessoas acham ou deixam de achar em relação à nossa trajetória, nós, por conseguinte, conseguiríamos ser mais felizes? E como essa pergunta, pelo menos eu só consegui ler no final da nossa live da semana passada, eu não consegui me estender sobre ela. Mas hoje eu quero me valer aqui, por exemplo, da colocação que o Jefferson fez e dessa colocação que o André também fez no início, lá na semana passada, na live da semana passada, para a gente então entender. Felipe, ok, sobretudo até do modo como foi conduzida a live da semana passada, consegui realmente entender quais os principais elementos que estão constituintes, né, do conceito de felicidade e que atravessa a gente, que aflige a gente realmente. Mas então, vamos ao tema da nossa live. A felicidade existe? É possível alcançá-la? Claro que sim. É claro que sim. Só que a gente precisa desidealizar e existencializar a felicidade. E como que a gente faz isso? Ora, vamos começar desconstruindo a coisa a partir dos próprios pressupostos enganosos, por intermédio dos quais a cultura e a mentalidade coletiva estabeleceu como associação relativa ao que seja supostamente o sinônimo de felicidade, que é o que eu estava aqui falando anteriormente, sobre o prazer e sobre a realização do desejo. Ora, por que nós não podemos dizer que felicidade é sinônimo da realização, é sinônimo de prazer? Porque a grande verdade é que prazer, ele opera por uma conjuntura muito específica, tipificada pela ausência de tensão. Ah, Felipe, mas isso daí não é bom? Ora, depende. E se a ausência de tensão ela é vivenciada de uma forma muito fugaz, muito passageira, remetendo o sujeito, portanto, a uma dependência, a um vício, a uma necessidade de repetição daquele tipo de vivência, porque a contrapartida daquilo ao qual ele se lança àquela ausência de tensão, produz nele como efeito rebote uma angústia e um triplo estado de tensão, que é justamente pela via do ciclo repetitivo que se forma, que se estabelece o vício ou a relação de dependência. E aí, analisando o quadro geral da vida do sujeito, poderia-se dizer que essa pessoa é feliz? Poderia-se dizer que um escravo dependente de algo ou alguém, e com isso então nós estamos dizendo que essa pessoa não possui mais arbítrio, mas o seu arbítrio ficou condicionado e obstruído pelo imperativo, seja do desejo, seja do impulso, seja da larica, seja do que for, determinando sobre ele a condição sine qua non de que ele estabeleça o atenuamento da tensão,
sob pena de ele ficar 2, 3, 4, 5 vezes mais oprimido do que ele fica. Portanto, no quadro geral, se você for analisar em miúdos felicidade como sendo associação de prazer, a conta não fecha. Obviamente que eu estou aqui citando um exemplo, poderíamos citar outros, onde de repente a felicidade poderia até estar melhor representada por aquilo que pudesse estar associado com a questão do prazer, como por exemplo uma pessoa que viveu reprimida durante tanto tempo, quando então ela entende que o seu pleno potencial existe naquilo em que ela se harmonize com o que tanto ela reprimia dentro dela, ao ela se abrir para uma determinada realidade, possivelmente ela viva uma diminuição da tensão, né? Logo o prazer, e isso no quadro geral da vida dela represente algo edificante, algo construtivo, algo agregador. Portanto, poderíamos, nesse caso, se aproximar muito mais de uma ideia de felicidade. Portanto, percebam que felicidade, ela pode estar presente na questão do prazer, mas a felicidade não se reduz a isso, definitivamente. A felicidade pode estar implicada na questão da realização de desejo, mas definitivamente felicidade não se reduz a isso. Portanto, esses mecanismos de raciocínio que ficaram praticamente automatizados, e se você parar para refletir sobre o próprio modo como você fala e nomeia as coisas, é só você parar para fazer uma análise da sua própria leitura. Essa profunda associação entre felicidade e realização de desejo, ela fica tão notória, e isso é tão típico da cultura capitalista, que não tem um que dê um suspiro: ah, se eu ganhasse R$1 milhão. Se eu comprasse a coisa tal. Se eu fizesse a viagem tal. E isso vivenciado com um ânimo de inebriamento e de positividade, que na nossa avaliação imediata e automatizada, a gente acaba associando isso à felicidade. Mas isso, na verdade, é um conceito, isso é uma concepção, porque isso é uma construção do olhar, que ao mesmo tempo que estabelece um ideal pelo qual o sujeito possa perseguir, equivalentemente forja nas pessoas uma armadilha no qual a maioria escorrega, porque e se você nunca alcançar 1 milhão? E se você nunca conseguir fazer a tal viagem? Nossa, tem coaches aí e adeptos do positivismo tóxico que vai dizer que eu estou sendo negativista, depressivo, né, nesse momento. Mas eu te pergunto, e se você não conseguir galgar aquele patamar que você estabeleceu como a medida do seu desejo, não que eu esteja aqui recriminando o ato de desejar, entenda a reflexão de para onde eu estou querendo te levar a visualizar. Uma vez que você não alcance esse desejo ao qual você tanto se afeiçoou, a conclusão seria de que a felicidade lhe estaria inacessível? De uma certa forma, sim. Porque a grande verdade é que, do ponto de vista psicológico existencial, muito da felicidade é subproduto do nosso olhar.
é subproduto da nossa leitura, do nosso olhar, da nossa interpretação. E é o modo como você constrói o seu olhar na leitura da realidade que ele vai mobilizar as suas emoções e os seus sentimentos. Mas antes de eu me aprofundar nessa direção, deixa agora, estávamos aqui falando de prazer, né? De prazer e desmantelando, tentando mostrar aqui para vocês o quanto que é inconsistente associar felicidade a prazer, porque existem muitos prazeres que, embora atenuem a tensão, levem o sujeito a uma vivência de relaxamento e satisfação, elas não produzem um bem maior na totalidade do sujeito. Elas não produzem um bem maior. Portanto, associar de maneira engessada, rígida e arbitrária felicidade como sendo sinônimo de prazer, a conta não fecha. Conforme eu estava falando sobre a questão do vício, conforme eu poderia falar da busca de prazeres imediatos e que geram implicações complicadíssimas a longo prazo na vida de um sujeito. Como que eu já vi? Você já viu, por exemplo, traição? Traição é algo da ordem de um prazer, sem sombra de dúvida. A pessoa que trai, ela inclusive assim o faz, seduzida pelo modo como aquilo desperta volúpias, atrações, né? E libido. Portanto, gerando nela satisfações e redução de tensão. Principalmente se a pessoa vive extremamente estressada, atribulada, ou está num conflito no relacionamento. Logo, a traição, ela geralmente acontece como sendo uma espécie de alternativa de fuga daquilo que a pessoa ou não está querendo lidar, ou não está sabendo lidar, né? Mas aí o que eu vou dizer? Que essa pessoa é feliz? E olha, eu não quero nem aqui transigir em cima do tal certo ou errado. Não é essa a questão. Eu não quero aqui trazer uma análise moral sobre a coisa. Eu estou aqui no âmbito existencial. Até porque eu já lidei e lido com muita frequência com pessoas que passam por esse tipo de vivência. Para dizer a verdade a vocês, eu mesmo já traí e eu já fui traído, né? Já tive essas vivências até na minha própria trajetória. E a grande verdade é que a traição ao outro é, sobretudo e antes de tudo, uma traição a si mesmo. A si mesmo por quê? Porque você quebra um compromisso estabelecido por você mesmo e você mesmo se torna flagrante na quebra daquele compromisso. Por isso que a maioria massacrante que trai esconde. Esconde por quê? Porque embora a experiência seja tremendamente prazerosa, ela produz uma série de entroncamentos e de conflitos no próprio sujeito, que por mais que ele queira disfarçar, inclusive para ele mesmo, de que aquilo não está atingindo ele, paulatinamente ele começa a ser solapado por uma insegurança, por uma paranoia, por conflitos. Eu já atendi pessoas em estado de depressão. E aí você vai cavando para lá, você vai cavando para cá, tentando achar algum acidente, algum abuso, alguma catástrofe. E aí quando você para ver, é porque aquela pessoa está traindo.
E o modo como ela não quer olhar de frente a culpa se metamorfoseia de depressão dentro dela. Ora, mas quando ela está lá na relação, indevida com outra pessoa, indevida não porque é proibido, indevida em relação à própria consciência dela e em relação ao modo como ela mesma se colocou nos compromissos que ela estabeleceu, e ela então cometendo uma violação sobre a sua própria consciência. Isso provoca muitos desalinhamentos, muito embora lá na hora da traição seja extremamente prazeroso. Não são poucas as vezes que eu ouço assim: Felipe, olha, eu sei que eu estou errado. Felipe, eu estou aqui, mas Felipe, cara, Felipe, é muito bom, Felipe. E olha, eu vou te dizer mais, hein? Eu estou com um pressentimento danado de que vai dar merda, mas eu não consigo me desvencilhar daquilo. Aí eu te falo, tem prazer envolvido aí? Tem muito prazer envolvido. Mas e a felicidade? É justo dizer que a felicidade ela está presente? É coerente dizer que a felicidade ela está presente aí? Né? Existe prazer, mas a felicidade se tornaria altamente questionável. Altamente questionável. Assim também relativo ao quesito realização de desejo. Vamos então desmantelar a realização de desejo como sendo supostamente sinônimo de felicidade. Vocês já tiveram a oportunidade de se inteirar acerca da vida de boa parte dos ganhadores da Mega Sena? Já conseguiu ver a quantidade extraordinária de assassinatos, de traições, de decepções, de esfacelamento e desmantelamento de famílias, de personagens e integrantes familiares que você pensava que conhecia se transformarem em monstros horrendos de maneira a surpreender a todos os envolvidos, de pessoas se entregarem a toda sorte de devassidão, que mesmo a pessoa tendo ganhado um valor extraordinário, pouquíssimos anos depois a pessoa estava numa condição pior do que antes dela ganhar o prêmio. Agora isso não está na casa da exceção. Isso só aconteceu com 1 ou 2. A cada 10 ganhadores da Mega Sena, 8 vão ter algum tipo de história dessa natureza que eu citei para poder contar. É alarmante. É alarmante, né, a estatística acerca da coisa. E aí eu pergunto, será por quê? Será que isso é em razão de que realização de desejo é sinônimo de felicidade? Para pensar naquele colega de trabalho que estava ali do seu lado, gente boa, gente humana, te ouvindo, conversando, né, batendo papo, entrosado, ajudando os amigos. Embora todos ali no setor partilhavam de um mesmo desejo, estão ali trabalhando, se esforçando, se empenhando, todos tinham o desejo de poder crescer na empresa e de ascender ali a um patamar superior ali na função e no ganho. Até aí tudo normal. Até que chega um dia que aquela pessoa, amiga, próxima, ela é promovida. E depois de ser promovida, você começa a conhecer uma versão que você desconhecia. A pessoa agora já não é mais cordial. Ela desaprendeu quase que da noite para o dia a dar boa tarde, bom dia e boa noite. Ela se tornou arrogante, passou a desprezar a sua presença nos locais,
Não demorou muito para que você se tornasse até praticamente invisível e, de certa forma, começou até a ser sistematicamente humilhado por ela. Eu já atendi pessoas nesse estado de situação, muito embora a pessoa, na realização do desejo dela, estivesse tão satisfeita que, por aquele empoderamento, ela se pressupunha feliz. Mas, analisando o contexto como um todo, seria coerente dizer que a felicidade é o que melhor caracteriza aquilo dali? Pelo contrário, não são poucas as vezes que eu assisto as pessoas olhando de fora com lamento no coração. Que pena, era um bom sujeito, mas foi dar poder para ele e ele se corrompeu. Logo, existem realizações de desejo que, embora produzam em nós algo da ordem de uma satisfação, porém as suas implicações concorrem na direção da deformação e da distorção do ser. Nesse caso, seria justo, seria coerente afirmar que realização de desejo é sinônimo de felicidade? Ou que felicidade é sinônimo de realização de desejo? Pessoas que eu creio que possuem um entendimento um pouco mais aproximado do que seja felicidade, quando elas possuem um determinado desejo frustrado, elas geralmente viram e dizem: ah, poxa, como eu queria, mas de uma certa forma tá bom, porque se não foi, é porque não era para ser. Pô, eu falaria que nem Jesus dizia para alguns escribas e fariseus: não estás longe do reino dos céus. Não estás, porque está começando a compreender que a felicidade, embora ela possa implicar a realização de desejo, nem de longe ela se resume a isso. Porque se levarmos a realização do desejo a ferro e fogo, não só no ato em si da realização, mas nas suas implicações a curto, médio e longo prazo, associar com isso a ideia de felicidade, a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Portanto, então, agora aqui, rapidamente, depois de termos aqui desmantelado a associação de prazer ou de realização de desejo como sendo supostamente felicidade, então vem a pergunta: Felipe, o que seria felicidade? A felicidade, me permitam utilizar uma perspectiva que particularmente eu admiro bastante. Essa perspectiva ela foi trazida por Jesus, lá no Sermão da Montanha. E lá ele começa a abordar direções daquilo que no conjunto operam a harmonização, a pacificação e o melhoramento do ser, de modo a não necessariamente sob a perspectiva do prazer e muito menos da realização de desejo, mas no conjunto, seja pelo impacto do acontecimento, ou seja pelas suas implicações a curto, médio e longo prazo, a gente vai visualizar como que se torna demasiadamente plausível a gente atribuir o conceito de felicidade. E o que Jesus disse? Lembra lá Mateus capítulo 5, o início do chamado Sermão da Montanha. Bem-aventurado é o termo que o português clássico da tradução bíblica utiliza. Mas que, se você quiser parafrasear, você não teria o problema nenhum de dizer: felizes são
os humildes de coração, os simples de coração. Opa! Veja como que agora felicidade já está carregando uma associação com a condição do ser. Com a condição do ser. Isso porque uma pessoa feliz, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, é uma pessoa onde pensar humildade, isso remete a gente para a ideia de contentamento. Isso remete a gente para a ideia de gratidão. Veja que humildade, eu não estou aqui fazendo uma relação com classe ou condição social. Isso não carrega a ideia de que o soberbo são sempre os ricos e os pobres são sempre humildes, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe muito pobre soberbo e muito rico humilde, pelo incrível que pareça. Pelo incrível que pareça. O que se está falando aqui, e é por isso que Jesus utiliza humildes de espírito ou simples de coração, são as traduções possíveis da colocação dele. Porque o que se está apontando aí é para uma atitude verdadeira e espontânea da consciência. De quem carrega no espírito um contentamento agradecido, que sabe ver com significado e propositividade não só a sua própria condição, quanto a sua própria realidade. Pessoas que carregam esse tipo de humildade, elas podem crescer sem que isso seja pretexto para elas pisarem ou esnobarem ninguém. Elas podem descer sem que isso tipifique uma menos-valia ou uma condição de humilhação. Porque lá, nessa condição de ter descido, elas estarão sempre procurando o melhor contentamento possível. Porque também contentamento aqui, eu não estou querendo trazer o termo como sinônimo de resignação, conformação e, portanto, preguiça e desleixo, de maneira alguma. Contentamento é a sabedoria do olhar, em saber tirar o melhor proveito da onde se está e daquilo que se tem. Uma pessoa que dispõe esse tipo de olhar, ela jamais vai estar, ela jamais vai ser impedida de ter uma ambição, de ter um propósito, de desejar chegar a algum lugar, de apreciar o prazer, de saber ter bom gosto. Absolutamente tudo isso daí faz parte. Mas os humildes de espírito são aqueles que exercitam o olhar na direção de não corromperem a percepção e a sensibilidade, de notarem a graça da vida, as riquezas da existência, os benefícios do amor, mesmo em meio a tantas preocupações, tensões e estresses do dia a dia. Aí eu digo para vocês, nesse caso não seria coerente e plausível a gente afirmar que quem vive assim é feliz? Essa é a primeira colocação de Jesus. Felizes são os humildes de espírito. Uma outra colocação que Jesus faz, olha que surpreendente. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são os que choram. E, Felipe, chorar não é prazeroso. Inclusive, existe muita gente com uma certa fobia de choro.
Tem gente que se vê alguém chorando, fica tão nervoso que ela oferece um copo d'água 5 vezes, ela pergunta se a pessoa quer sentar, ela fica profundamente incomodada. Se demora, ela quer chamar até o SAMU para ver se dá uma solução ali no choro de uma pessoa. Porque chorar é algo que para muitos ficou profundamente correlacionado à fraqueza, ficou correlacionado a sofrimento, agonia e a todos os aspectos que apontam para a direção do que seja negativo. Então, nos dias de hoje, felizes os que choram, meu Deus do céu, na ditadura da felicidade, para numa entrevista de emprego e começa a chorar para ver se você não é julgado pela sua fragilidade. Ou veja se todas as dicas relativas a como se apresentar diante de ambientes formais, você está sempre sendo convidado a olhar nos olhos, a ser propositivo, a estar sorridente, porque é a tirania da positividade, estabelecida como uma ditadura, e que seja direto ou indiretamente acaba criando recriminações e depreciações em relação ao ato de chorar. Aí vem Jesus e diz, não, olha, eu digo para vocês, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são aqueles que não abafam seus sentimentos, que não os negligenciam, que não os tratam como depressão, que não os tratam como doença, que não os tratam como fracasso. Felizes são aqueles que não tratam a sua sensibilidade como fraqueza, como algo do qual a pessoa tenha que ser curada, porque essas pessoas encontrarão consolo, encontrarão pacificação, essas pessoas se encontrarão. É ou não é justo dizer que quem assim se harmoniza vive feliz? E aí vem Jesus e diz mais, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede, diga-se de passagem, é altamente desconfortável. Logo, já não implica o conceito de prazer. E aí, como é que fica? Né? E aí, como é que fica? Como é que fica você assistir um jornal e você se sentir indignado com uma justiça? Como é que fica você ser traído e aquilo te produzir uma tristeza imensa? Como é que fica você ser roubado ou ver um roubo ou testemunhar um abuso e você ali ficar atingido, mobilizado? Ora, olhando pelo ponto de vista dessa concepção distorcida e idealizada de felicidade, quem passa por essas dinâmicas e esse tipo de estímulo sobre a alma está sendo infeliz. Está sendo infeliz em função da qualidade das coisas que sentem. E não são poucas as pessoas que acham que o ideal é ela conseguir assistir uma injustiça e não sentir nada. Não sentir nada. Elas ainda chamam essas pessoas de monge. Ah, eu queria ser assim, tranquilo, que nem fulano. Com isso ela está querendo dizer o seguinte, que ele consegue ver alguma coisa e ele sai sem sentir nada. Inclusive existe um viés filosófico que trabalha aqui, que trabalha com a ideia de que a ascensão do espírito humano ele se dá pelo modo como ele vai desensibilizando o seu campo de reatividade em relação aos acontecimentos. De modo que quanto menos
afetado ele for por aquilo que ocorre ao redor dele, portanto, pressupõe-se que mais maduro e mais elevado está sendo a espiritualidade ou a mentalidade desse sujeito. Desculpa, mas na concepção de Jesus, do Evangelho e da vida, isso não se aplica. Porque a fome e a sede de justiça, esse desconforto pela constatação daquilo que é torto, daquilo que não é reto, daquilo que não é bom, daquilo que não é justo. Esse desconforto, ele não é doença, ele faz parte, ele é legítimo de quem é humano vivenciando nesse mundo de maldades. Agora, como a maioria das pessoas não sabe identificar e localizar esse tipo de percepção e de sensibilidade dentro de si, ela bota tudo num pacotão desse discurso coach que permeia a mentalidade coletiva, norteada pela positividade tóxica, e designa isso como depressão, como perspectiva negativa, né, como escuridão, né, ou como falta de propósito, ou como fraqueza. Não são poucas as vezes que eu ouço pessoas, eu queria ser menos sensível. Eu falei assim, o problema não está na sua sensibilidade, não. Pelo contrário, ela pode ser a sua glória. Agora a gente precisa reordenar o seu olhar no modo como você lê e interpreta a sua própria sensibilidade. Porque para Jesus, os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Serão fartos. Só não serão fartos aqueles que, não suportando a fome e a sede de justiça, ao invés de se guardarem na esperança e manterem preservado a sua própria essência, se lançarem à vingança. Aí não dá. Porque aí você se nivela com a injustiça da qual você se vê com fome e sede. Aquele que se lança a se tornar a justiça vingativa daquilo que discorda, passa a se nivelar com a maldade que lhe provoca desconforto. E aí dá o Chico no Francisco. E essa vingança vai inevitavelmente produzir um prazer imediato, da ordem de uma satisfação, mas que definitivamente não vai te conduzir para a felicidade, porque terá deformado a sua essência. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Num mundo tecnologizado, onde cada dia mais o que se requer da gente é um desempenho equivalente aos da máquina, bem-aventurado aquele que sente, bem-aventurado aquele que chora, bem-aventurado aquele a quem a constatação da maldade do mundo dói. Mas bem-aventurado aquele que, apesar desse desconforto e dessa mobilização, ele vive na esperança de que ele será farto, de que não tem nada fora do controle do divino, e de que o amor ainda está com as rédeas na mão de tudo o que acontece ao nosso redor, por mais que isso fuja da nossa percepção. Pelo incrível que pareça, esses são os felizes. Porque muito embora eles não desfrutem de um prazer imediato, eles não promovem sobre si uma corrupção e uma distorção da essência do seu ser.
E quem assim se preserva é bem-aventurado, é, portanto, feliz. É, portanto, feliz. Um outro apontamento que Jesus faz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos. Olha que interessante. Pega a misericórdia e coloca ela na pauta de um mundo altamente competitivo, onde, sobretudo no mercado de trabalho e antes do mercado de trabalho, na própria trajetória de formação, hoje na escola, onde tudo é caracterizado pela nota, pelo desempenho, pelo trabalho, misericórdia passa a ser um conceito direto ou indiretamente associado com fraqueza, falta de ambição, falta de meta, né? E a leitura que vai se fazendo é de uma disputa tão canina que frequentemente as pessoas, seduzidas pela própria ambição e oprimidas pelo olhar e pela cobrança do meio onde elas estão inseridas, se elas não conseguem alcançar o objetivo pretendido pela própria competência, elas são profundamente tentadas a, se tiver que ser, puxar o tapete de um ali, interferir no caminho do outro ali, de modo que misericórdia começa a ser associada a uma prerrogativa dos fracos. Dos fracos. Isso daí, ou, na melhor das hipóteses, para os religiosos. Agora, o que Jesus disse eu acho extraordinário, porque quem se permite trilhar o caminho da misericórdia, ele vai viver para visualizar e experimentar existencialmente um estranho retorno dessa misericórdia sobre si. Porque se quem talvez aqui já tenha uma determinada idade de observação da trajetória existencial, há de concordar comigo, se for honesto na análise da sua própria experiência de vida, que quanto mais rigoroso, quanto mais engessado, quanto mais criterioso, quanto mais judicioso você for na realidade e na avaliação do outro, mais a sua própria realidade em torno de você estabelecerá esse mesmo tipo de energia e de critério sobre você. Não é por outra razão que Jesus dizia: com a medida com que medirdes, vos medirão também, e ainda se vos acrescentarão. Portanto, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque a grande verdade é que não foram poucas as vezes que aqui e acolá a gente ouve história de pessoas que estabeleceram um juízo tão ferrenho sobre a vida e sobre a trajetória de outras pessoas que, quando ela mesma acaba tropeçando naquilo ao qual ela sobrecarregava os outros com ordenanças e críticas e zelos excessivos, ou a pessoa se mata, ou a pessoa some, ou a pessoa desaparece, porque fica irreconciliável a possibilidade da permanência dela ali, pelo modo como ela trata as coisas. Agora para imaginar uma pessoa misericordiosa, que trata as pessoas com misericórdia, que todas as pessoas se sentem à vontade de vir falar com ela sem se sentirem recriminadas por aquilo que elas são. Elas vão desabrochando e vão abrindo as coisas mais vergonhosas e constrangedoras do ponto de vista
dos pudicos sociais, e elas vão se sentindo à vontade para se abrir com você porque você as acolhe. No dia em que a sua chaga e a sua fragilidade estiver exposta, quem vai jogar pedra? É a lei da reciprocidade do retorno. E por mais que por vezes essa lei seja sutil, ela está em plena operação. E como não poder dizer que feliz é aquele que vive sob a perspectiva da misericórdia? Conforme eu costumo dizer que a razão pelo qual eu tenho de não condenar e não julgar ninguém é porque eu me enxergo. E é baseado em mim mesmo que eu procuro me policiar o tempo todo para que esse tipo de disposição jamais vaze de mim na direção do outro, porque isso seria um alçapão que, embora pudesse ofender o outro, humilhar o outro e supostamente até cumprir uma satisfação imediata para mim, com aquela toga de juiz sobre ele, isso criaria contornos e retornos e curvas extremamente perigosas para minha própria existência. Aí eu tenho aqui uma pergunta, a minha amiga Elisa Lobato. Ô, minha amiga, que bom que você está aqui, uma boa noite. E aí a Elisa coloca aqui o seguinte: Felipe, a felicidade também não está ligada à forma como aceitamos o que somos, temos e sentimos, sem sombra de dúvida. Inclusive, colocação essa, minha amiga Elisa, abarcada no primeiro quesito de felicidade relativo ao que eu comentei sobre os humildes de espírito, né? Que é uma ideia muito voltada para o contentamento e para a gratidão, não designando necessariamente alguém resignado e acomodado, mas alguém que sabe tirar proveito de forma criativa e propositiva daquilo que é e daquilo que tem, de maneira a ela ter projetos, ter planos, mas esses projetos e planos não operarem nela como obsessão, mas apenas como um querer saudável, né? Como um querer saudável. Portanto, minha amiga Elisa, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida que a felicidade ela está inextricavelmente associada a essa identidade. Ela não tem a ver com prazer. Pelo contrário, conforme nós estamos vendo aqui, felicidade pode implicar desprazer, pode implicar desconforto, porque a felicidade, sobretudo conforme o Evangelho, conforme o olhar de Jesus, ela não tem um compromisso principal com a satisfação e a realização em si de desejo, com o atenuamento imediato de um estado de tensão no sujeito, que é aquilo que, independente da razão, gera desconforto nele. Não, felicidade não é isso. Felicidade é aquilo que faz preservar a integridade do ser, na sua plenitude, na sua saúde de ser, ainda que para isso você tenha que tomar um remédio amargo, ainda que para isso você tenha que passar por um caminho espinhoso, ainda que para isso você tenha que se submeter a uma espera desconfortável. Felicidade é na verdade uma condição que visa a plenitude e a integridade do ser, ainda que na experiência psicológica e sensorial da existencialidade isso seja vivenciado sob desconforto.
Eis o paradoxo. Quem diria que você está bem feliz aí? De repente vai ter até um pequeno corte aqui do sinal. Pelo menos me avisou aqui que estava com baixa qualidade no sinal, mas espero que não interfira aí nada. Graças a Deus a live não caiu. E aí ó, a minha amiga Elisa colocou aqui: estou concluindo que sou muito feliz e que nossos encontros foram essenciais ao meu entendimento sobre essa felicidade. Minha amiga, que maravilha, isso é muito bom. A felicidade não é algo espontâneo, é processual, é ser e não estar. Bacana, Elisa. Bacana, inclusive você está aqui me ajudando a fazer um desfecho glorioso, que muito embora eu não tenha comentado ainda os outros quesitos das bem-aventuranças de Jesus, convido vocês a lerem aquele trecho, Mateus capítulo 5, os versículos iniciais. Geralmente nas Bíblias está designado como as bem-aventuranças. E ali você vai ver designações da qualidade do ser, que muito embora em muitas circunstâncias implique a possibilidade do desconforto e do desprazer, carregam consigo para aqueles que naquilo acreditam e assim se comportam, a preservação e a integridade do ser, naquilo que seja a sua melhor versão. E quem assim se preserva, sem sombra de dúvida que vive muitos desconfortos, porém, paradoxalmente, vivencia isso em paz, sem perder a direção, sem caminhar como um perdido, sem estar cego, sem estar desamparado, porque assim se vive como quem está conectado a algo superior. E essa é a nossa glória, essa é a felicidade que a cultura capitalista ela não tem capacidade de oferecer, e que aquilo que se estabeleceu na mentalidade coletiva como idealização jamais produzirá como bem no coração do sujeito. Isso daqui eu trago como provocação para reflexão, a fim de que você não fique se torturando supostamente por incompetência ou por incapacidade, ou até, quem sabe, por maldição, pelo simples fato de não conseguir uma realização de desejo, ou por não conseguir produzir um estado de prazer constante, logo com isso reputar que você seja infeliz. Não, não é por essa direção. Felicidade, como a nossa amiga Elisa aqui estava colocando, é antes de tudo ser. E ser por aquele caminho que preserva a saúde do nosso melhor potencial. Seja na humildade, seja nas saudáveis tristezas, seja na misericórdia, seja na mansidão. Bem-aventurados mansos, seja até naqueles que forem perseguidos por uma boa causa. Olha a loucura, tem coisa muito interessante. Esse é o paradoxo da receita de felicidade de Jesus, e que eu deixo aqui como uma intrigante provocação para as nossas reflexões, para que todos, de uma certa forma, percebam o nosso estado de total alienação com relação ao sentido da vida. Portanto, meus amigos, eu desejo a todos vocês uma felicidade conforme Deus, conforme o Evangelho, conforme a proposta do Cristo, a fim de que, ainda que vocês passem por desconfortos e desprazeres circunstanciais, em nada isso possa ter poderes corrosivos e distorcedores da essência, da melhor versão daquilo que vocês podem ser em Deus e na vida. Esse é o meu desejo
para vocês, para mim, para todos nós.